Olá pessoal, hoje vamos ver o funcionamento do retificador monofásico de meia onda controlado com carga RLE. Muitos dos conceitos que veremos hoje já foram discutidos no vídeo em que eu mostro o funcionamento do retificador de meia onda com carga RL com diodos. Então, caso você não tenha assistido a esse vídeo, estou deixando na descrição o link. E não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo mais vídeos. Então, dito isso, vamos começar. Bom, aqui temos o retificador controlado a ser analisado. A carga, nesse caso, é composta por uma resistência, uma indutância e uma fonte de tensão E. Para iniciar a análise, vamos considerar que o tiristor é ideal e que no instante ωt igual a zero, a corrente no indutor seja nula. Também vamos considerar que o pulso de corrente do gatilho irá ocorrer no instante ωt igual a alfa, onde a largura do pulso, por se tratar de um tiristor ideal, é irrelevante. Então a análise iniciará no intervalo entre 0 e alfa. Nesse intervalo, a tensão de entrada é positiva e a corrente no gatilho é nula. Como IG é igual a zero, tenho certeza que o tiristor está bloqueado. O que resta saber é se o tiristor está diretamente ou reversamente polarizado. Isso pode ser determinado analisando a malha de tensão. Então, equacionando a malha, temos que menos VI mais VT mais VR mais VL mais E é igual a zero. A tensão sobre a resistência é dada como R vezes IL, já a tensão sobre o indutor é dada como L DIL dt. Como não há corrente no circuito, ambas as parcelas são nulas. Assim temos que Vt é igual a menos Vi menos E. Observando essa equação, chegamos à conclusão que a tensão sobre o tiristor será positiva somente quando a tensão de entrada for maior do que E, o que irá ocorrer a partir do instante ωt igual a θ1. O ângulo θ1 é obtido igualando a tensão de entrada com a fonte E. Logo, o disparo do tiristor só poderá ocorrer quando o ωt for maior que θ1. Caso ocorra antes, não surtirá efeito, pois o mesmo se encontrará polarizado reversamente. Continuando a análise, temos que menos E menos VL menos R mais VO é igual a zero. Como VR e VL são nulos, então VO é igual a E. Depois das equações, vamos esboçar as formas de ondas para o intervalo de 0 até alfa. Do lado direito, vamos colocar as equações obtidas para nos orientarmos. A tensão de saída vamos colocar na cor azul, correspondente ao seu valor, que é igual à fonte E. Já a corrente no indutor vamos colocar no gráfico abaixo na cor vermelha, conforme ilustrado. A tensão sobre o tiristor vamos colocar no gráfico abaixo na cor azul. Observe que a partir do instante ωt igual a θ1, ela se tornará positiva. No gráfico, vemos que no instante ωt igual a alfa, haverá o pulso de corrente no gatilho e no tiristor. E, como esse já se encontra polarizado diretamente, o mesmo entrará em condução, dando início a outra etapa de operação. Então vamos analisar a partir de ωt igual a alfa. Assim temos que menos VI mais VT mais R vezes L mais L DIL dt mais E é igual a zero. Como o tiristor está em condução, sua tensão é nula, o que resulta na seguinte equação. Vemos que temos uma equação diferencial de primeira ordem, onde as fontes de tensão serão colocadas do lado direito da equação, apenas por conveniência. Para determinar o formato da corrente que irá surgir no circuito, devemos resolver essa equação diferencial. A solução dessa equação é composta por duas parcelas, tal que L é igual a IH mais IP. IH é a solução da equação homogênea e IP é a solução da equação particular. Então vamos solucionar essas parcelas individualmente. A parcela IH é encontrada zerando todas as fontes do circuito, o que equivale a igualar a zero a equação diferencial. A solução dessa equação é bastante simples e rende o seguinte resultado. A constante A será determinada posteriormente. Já a parcela IP é determinada com o circuito operando em regime permanente. Nessa condição, podemos aplicar o princípio da superposição para facilitar a análise. Dessa forma, podemos dividir o circuito em dois, onde o primeiro circuito conterá a fonte de entrada VI com a tensão da fonte E nula, e o outro circuito conterá a fonte E com a tensão de entrada nula, tal que a corrente final será a soma das correntes nos dois circuitos. O primeiro circuito pode ser solucionado por análise fasorial. Nessa situação, a fonte de entrada será representada por seu valor de pico com ângulo zero, e a carga RL será composta por uma impedância de módulo Z e um ângulo φ. Dessa forma, a corrente IP1 é calculada como raiz de 2 V eficaz ângulo zero dividido por módulo de Z ângulo φ. Essa equação pode ser representada na forma senoidal como raiz de 2 V eficaz sobre Z seno de ωt menos φ. Agora vamos analisar o segundo circuito. Analisando a malha, temos que R vezes IP2 mais L dIP2 dt mais E é igual a zero. Em regime permanente, a corrente IP2 será constante, já que o circuito é alimentado por uma fonte E. Dessa forma, a derivada da corrente será nula, tal que a presença do indutor pode ser ignorada. Assim, a corrente IP2 é dada como menos E por R. Juntando essas duas parcelas em regime permanente, rende o seguinte resultado. Tendo posse das parcelas IH e IP, podemos compor a corrente do indutor da seguinte forma.
Note que a parcela IH está em função do tempo e a parcela IP está em função de ωt. Será conveniente expressar ambas as parcelas em função de ωt. Isso pode ser conseguido multiplicando e dividindo o expoente da parcela IH por ômega. A constante A agora pode ser determinada conhecendo as condições iniciais do circuito. Sabemos que no instante ωt igual a alfa, a corrente no indutor é nula. Então, aplicando essa condição na equação da corrente, obtemos a seguinte expressão, onde isolando A resulta na seguinte equação. Substituindo essa expressão na equação geral da corrente, obtemos a seguinte expressão para a corrente no indutor. A mesma equação ainda pode ser simplificada juntando os expoentes da parcela IH, tal como mostrado. Observe que a corrente L é composta por duas parcelas, uma que representa o transitório e outra que guarda a informação em regime permanente. Para conseguir plotar a corrente no indutor, vamos representar individualmente cada parcela. Então, quando o ωt for igual a alfa, a parcela IH terá o seguinte valor. A partir desse instante, ela desenvolverá um comportamento exponencial decrescente, tal como ilustrado, onde a constante de tempo dependerá dos valores de R e de L. Já a parcela IP, quando o ωt for igual a alfa, possui o seguinte valor. A partir desse instante, ela desenvolverá um comportamento senoidal, com uma componente média igual a -E por R, tal como ilustrado. A corrente no indutor será a soma instantânea dessas duas parcelas. Note que a corrente deve ser apenas positiva, pois o tiristor não permite corrente no sentido contrário. O instante que a corrente passar por zero chamaremos de ângulo beta, conforme ilustrado. Dessa forma temos posto o comportamento da corrente no indutor. Fizemos todo esse processo apenas para determinar a corrente do circuito, então vamos voltar ao circuito da segunda etapa de operação para continuar a análise. Nesse circuito vemos que a tensão de saída será igual à tensão de entrada e a tensão sobre o tiristor será nula. Dessa forma vamos continuar o esboço das formas de onda. No gráfico, vemos o comportamento da tensão de saída e da tensão sobre o tiristor. Note que no instante ωt igual a θ2, a tensão de entrada se tornará novamente menor do que a fonte E. Como ainda há corrente fluindo no tiristor, esse não irá bloquear, mantendo a fonte de entrada conectada à carga. Já no instante ωt igual a π, a fonte de entrada inverterá de polaridade. Da mesma forma, ainda há corrente fluindo pelo tiristor, fazendo com que o mesmo não bloqueie, resultando em uma tensão negativa na carga. O bloqueio do tiristor se dará somente quando a corrente passar por zero, ou seja, quando o ωt for igual a beta, encerrando assim a segunda etapa de operação. A partir desse instante, o circuito volta a ficar aberto. Então, vamos analisar o circuito para ωt maior do que beta. Temos que -VI mais VT mais VR mais VL mais E é igual a zero. Como não há corrente no circuito, VR e VL são nulos. Assim, temos que VT é igual a -VI menos E, que para o intervalo entre beta e 2π essa tensão é negativa. Logo, não há condições do tiristor entrar em condução nesse intervalo. Olhando para o lado da carga, temos que -E menos VL menos R mais VO é igual a zero, ou seja, VO é igual a E. Então vamos esboçar as formas de onda para o intervalo de beta a 2π. A tensão de saída vamos representar no seu valor correspondente, que é igual a E. Já a tensão sobre o tiristor vamos representar com seu valor, que é VI menos E, conforme ilustrado. Dessa forma, concluímos a descrição das etapas de operação e principais formas de onda. No próximo vídeo, vamos continuar a análise dessa estrutura. Então, pessoal, por hoje era isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se restou alguma dúvida, deixe nos comentários. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.